Bom, pessoal, então partindo aqui para os resultados da nossa coleta de macrófitas naquele córrego da Praia do Gi, nós temos aqui uma planta que é nativa da nossa flora brasileira e também aqui do sul do Brasil, que é a Nymphoides indica. Então, na verdade, ela é de ocorrência nativa aqui, mas esse gênero é cosmopolita. Então, é uma planta angiosperma. São plantas, então, que têm flores, frutos e sementes. Então, a gente percebe uma florzinha aqui. Essa florzinha, ela abre normalmente no horário da manhã. Então, ela abriu hoje de manhã. Eu tô fazendo a filmagem à tarde, ela já tá meio querendo fechar. Eu vou puxar ela aqui para dentro da água para que vocês visualizem melhor. Então, essa flor, no caso da Nymphoides indica, que é essa espécie que foi coletada, é uma flor que tem 5 pétalas normalmente. Então, vou mostrar aqui com mais detalhes para vocês. Então, normalmente são essas 5 pétalas. Pode ter mais, pode ser 6 ou mais, mas geralmente são 5 dentro dessa espécie. E essa planta, então, dentro dos tipos ecológicos de macrófitas, ela é considerada uma macrófita fixa ao fundo, fixa ao substrato, mas com folhas flutuantes, como a gente consegue perceber aqui na imagem. Então, essa planta foi coletada em um riacho, na verdade, em um valo que corre atrás da Praia do Gi, dentro da nossa classificação ecológica de macrófitas. Ela é considerada, então, uma macrófita de folhas flutuantes. E agora eu vou mostrar, então, um pouco da morfologia dela. Então, essa planta faz parte da família Meniantaceae. Olhando para a morfologia, ela pode parecer muito similar àquelas plantas tipo ninféia, tipo Vitória régia, só que na verdade é uma planta do ponto de vista filogenético, do ponto de vista evolutivo, bem diferente das ninféias e das Vitórias régias. Então, as Vitórias régias e as ninféias, elas fazem parte de uma família totalmente diferente da família dessa planta, que é a Nymphoides. Então, a Nymphoides, ela faz parte da família Meniantaceae, que é uma família que não é necessariamente de plantas aquáticas, enquanto as ninféias e as Vitórias régias, elas fazem parte da família Nymphaeaceae, que é de fato uma família de plantas aquáticas. Então, a família Meniantaceae, na verdade, ela é composta também por plantas terrestres ou semiaquáticas. Então, é uma família que, segundo Joly, que é o autor desse livro aqui, Botânica, Introdução à Taxonomia Vegetal. Então, esse livro é uma das bíblias da taxonomia botânica, né? E, segundo esse autor, então, a família Meniantaceae, que é a família aqui da nossa Nymphoides, ela tem 5 gêneros, sendo que só um ocorre no Brasil, que é justamente o gênero Nymphoides. E esse gênero Nymphoides, então, é um gênero que dentro dessa família Meniantaceae, que envolve não só plantas aquáticas, é um gênero que se adaptou ao hábito de vida mais aquático. Então, ele tem uma origem evolutiva totalmente diferente das ninféias e das Vitórias régias. Então, ele vem de um grupo que, na verdade, também é terrestre e sofreu, então, uma série de adaptações ao longo da sua evolução para exercer esse modo de vida mais aquático, e a morfologia da planta, então, demonstra isso. Então, vou mostrar agora alguns aspectos da morfologia dessa espécie. Então, ela é cosmopolita, ocorre em vários continentes, inclusive aqui no Brasil, na nossa região sul. Ocorre, então, em áreas tropicais de todo o mundo. E a gente consegue perceber aqui no vídeo, então, as folhas flutuantes. Então, esse exemplar aqui não tá tão bonito, eu posso depois coletar um outro que esteja com as folhas mais inteiras, mas olhando o lago ou o rio de fora, a gente vê somente essas folhinhas aqui flutuando e não vê o restante da estrutura, que normalmente então fica debaixo da água, sendo que elas costumam ocorrer em águas mais escuras, mais ricas em nutrientes. Então, a gente só enxerga a folha num primeiro momento. Tem aqui, então, algumas flores, na verdade, uma única flor e alguns botões florais. Então, essas folhas são do tipo flutuante. No caso das Nymphoides indica, elas são caracterizadas por folhas com esse formato arredondado, mas com uma reentrância aqui, que lembra uma ferradura. Então, olhando aqui a parte de baixo da folha nessa espécie, ela costuma ter uma coloração mais amarronzada, meio puxada para o vinho, então
quando eu coletei era mais vinho, faz alguns dias. Anexo à folha, a gente consegue observar esse cordão aqui, que muitas vezes é confundido com caule, mas na verdade é o pecíolo da folha. Então o pecíolo é, digamos, o cabinho aqui que sustenta a folha, né? E percebam que os botões florais, as flores em si, elas saem diretamente do pecíolo, diretamente dessa base da folha. Então o pecíolo é o que vai ligar essas folhas flutuantes com o caule que está enterrado no fundo. Então, na verdade, o caule ele fica no fundo desse ambiente aquático, fica subterrâneo, fica enterrado, e o que faz a ligação entre a folha na superfície e o caule enterrado é essa estrutura aqui mais comprida, que é o pecíolo. Então, nós temos folhas flutuantes com esse formato arredondado, característico. Essas folhas são classificadas como natantes, então elas ficam sempre na superfície da água, como a gente pode ver aqui. Então tem uma pequena aqui que está mais inteirinha, mostrando bem o formato típico. Temos então as flores, que no caso dessa espécie, então, se diz que elas são alvo amareladas, ou seja, são branco amareladas. Essa que abriu hoje aqui, ela já está fechadinha, estava aberta hoje de manhã, vou tentar filmar ela aberta de novo amanhã, né? Então, essas flores, no caso dessa espécie, normalmente tem 5 pétalas, podem ter 6 ou mais, mas normalmente 5, e elas surgem diretamente do pecíolo, ou seja, diretamente dessa estrutura aqui que segura a folha, que dá suporte à folha. Então, percebam que a folha está aqui ancorada no pecíolo, né? Aqui está a parte de baixo da folha, e aqui, então, temos uma inflorescência, né? Temos um conjunto de flores, sendo que algumas já abriram e fecharam. Tem aqui alguns botões que não abriram ainda também, né? Então, aqui à esquerda a gente consegue visualizar um botãozinho. E aqui mais à direita, então, uma flor que já fechou. Eu vou tentar pegar ela aberta de novo amanhã. Mas percebam, então, a inflorescência claramente vindo aqui do pecíolo. E aí a gente se pergunta, se esse aqui é a folha, se essa é a folha, se esse é o pecíolo, se essa parte comprida é o pecíolo, onde é que está o caule dessa planta? O caule da planta vai ficar, então, como eu falei para vocês, subterrâneo, né, enterrado no sedimento, no fundo do lago ou do rio. Então, essas plantas são de ambiente mais lêntico, né, eu peguei elas numa água bem parada. Então, esse caule ele fica subterrâneo. Então, a gente vai seguindo aqui o pecíolo até encontrar um caule. E aqui já tem um caule para mostrar para vocês. Então, esse caule, ele é do tipo rizoma. Então, o rizoma ele é um caule que costuma crescer horizontalmente e normalmente debaixo da terra. Em algumas espécies, então, ele pode ter uma parte aérea, mas no caso aqui da ninfóides, ele é subterrâneo, fica enterrado no substrato. Então, isso aqui que parece uma raiz, essa batatinha aqui, na verdade é o caule do tipo rizoma. E daqui, então, saem os pecíolos que vão, então, fazer a ligação desse caule com as folhas da planta. E aí, aqui do rizoma, então, percebam que saem umas raizinhas aqui, né? Então, essa parte grande é o caule do tipo rizoma e aqui as raízes propriamente ditas. Então, como eu falei para vocês, é uma planta de hábito aquático. A reprodução dela pode se dar de forma sexuada através das flores, né? Então, ela dá origem a frutos e sementes e pode se reproduzir pela semente, ou ela pode se propagar por uma outra forma que é mais convencional, na verdade, que é a reprodução vegetativa ou assexuada através do desenvolvimento do rizoma. Então, esse rizoma vai crescendo horizontalmente e pode, com o tempo, ir dando origem a novos indivíduos. Então, esse caule ele pode se repartir e originar uma nova planta. E essa planta, então, sendo adaptada ao ambiente aquático, vocês conseguem perceber, então, que ela tem uma tendência a flutuar, mesmo sendo afundada na água. Então, afunda ela aqui, ela volta para a superfície. E o que ela tem de diferente para se manter na superfície? Ela tem tecidos repletos de ar, né, repletos de espaços de ar, que são chamados de aerênquimas, ou ainda o tecido pode ser chamado de parênquima aerífero. Então, esses tecidos ficam principalmente concentrados aqui nos pecíolos, né, aqui nesses cabinhos das folhas. Então, depois a gente vai fazer um corte transversal desse pecíolo para observar
no microscópio essa adaptação. E essa presença, então, dos espaços de ar tem uma função dupla. A primeira, então, seria dar a flutuação para a planta, né? Manter ela sempre na superfície para as folhas poderem absorver a radiação. E outra função também desse parênquima aerífero é compensar o fato de que dentro da água existe muito menos oxigênio do que na atmosfera. Então, esse parênquima aerífero, esses espaços de ar, também acabam servindo como uma reserva gasosa para a planta utilizar em caso de baixa de oxigênio. Lembrando, então, que essas plantas normalmente ocorrem em lagoas e córregos ricos em matéria orgânica. Frequentemente, elas são, então, abundantes nas margens desses corpos d'água. E tem como adaptação, então, a frequente falta de oxigênio nesses ambientes a presença do aerênquima ou do parênquima aerífero. Então, essa é a morfologia geral da planta. Temos, então, como estruturas básicas as folhas natantes, os pecíolos contendo aerênquimas, ligando a folha ao caule que está enterrado no fundo. Esse caule, então, que é do tipo de rizoma, ele pode ter uma reserva de amido, então, dependendo do período do ano, ele pode ficar maior ou menor. Nos períodos de inverno, ele pode aumentar, né? Então, frequentemente, no inverno, diminui a parte aérea da planta e aumenta a parte de reserva. Então, esse rizoma pode reservar mais amido e ficar mais volumoso. Então, temos aqui o caule, tipo rizoma, as raízes aqui saindo do caule, bem pequenininhas. Aqui o pecíolo, que liga, então, esse caule subterrâneo até as folhas que são natantes. E aqui, então, uma folha natante com seu formato típico e os botões florais saindo, então, diretamente do pecíolo, né, vindo mais, então, aqui da parte de baixo da folha. Então, aqui está a superfície inferior da folha e aqui, então, o detalhe das inflorescências saindo aqui diretamente do pecíolo. Deixa eu mostrar no fundo branco para vocês verem melhor. Então, tá aqui o pecíolo que eu tô segurando e os botões florais saindo diretamente dele. Então, essa é a Nymphoides indica, uma espécie bem comum, então, em ecossistemas aquáticos lênticos, inclusive aqui no sul do Brasil.